Um fato interessante desse, desse fato que aconteceu na vida de Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, do 7 ao 30, que Jesus conversa com uma samaritana. Ele pede para os discípulos deles ir lá numa aldeia buscarem suprimentos. Ele não estava em Samaria, ele estava num poço de Jacó, que Jacó fez. Aí vem uma mulher pecadora, uma samaritana. Só que os judeus tinham uma rixa tão forte com os samaritanos, só de saber que a pessoa era samaritana, os judeus já achavam um pecador, que eles tinham alguns rituais diferentes do deles. Mas Jesus não era assim. Jesus era diferente, porque ele tem um coração, ele tinha um Espírito Santo, como nosso Pai também é diferente. Então, a primeira coisa que ele fala para a mulher, pede água para ela. Ela, ué, você é um judeu me pedindo água? Aí ele fala assim, ela fala, não tem nem como tirar água daqui. Se poço é fundo, você nem tem nada para tirar. Aí ele fala assim para ela, quer beber de uma água que não terá sede? Ela, como assim? Aí ele falou assim, vai lá e chame seu marido. Ele joga um verde. Ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, é verdade, você não tem marido mesmo não. Você já teve 5 maridos e o que você está agora não é seu marido. Então ela estava num pecado de adultério. Ela já adulterou com 5 homens e o que ela estava agora também. Só que até para os padrões de samaritano ela estava sendo julgada. Como Jesus várias vezes falou assim, parar de julgar para não ser julgados. Aí ele começa a falar da vida dela. Aí ela, e ele começa a falar, expor os pecados dela, mas não julgando ela. Como as pessoas fazem, as pessoas expõem nossos pecados, mas julgando a gente. Aí ela fica feliz da vida, porque foi a primeira vez que ela recebe, ela vê que a pessoa sabe dos pecados dela, mas não estava julgando, Jesus não julgou. Se fosse, ó, essa água que eu vou te, se você soubesse, aí ela até julga Jesus, fala, vocês judeus acham melhor que a gente? Ah, a gente sabe que vai vir um Cristo aí. Mas ele falou, se você soubesse com quem você está conversando, ela estava conversando com Cristo, que é Jesus. Então, aí ela ficou feliz porque Jesus, ele conversou com ela, mas não julgou. Ele expôs. Às vezes a pessoa está no pecado, a pessoa não consegue sair daquele pecado. Como acontece muitas vezes, quando a pessoa tá numa vida, por exemplo, alguém já chegou numa zona, conversou com as mulheres lá, todas elas, por que elas estão ali? Qual o motivo? É, umas estão por prazer e tem outras estão por necessidade. Como em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam pecando por prazer. Mas Ló teve o favor de Deus. Como nos dias de Noé, as pessoas estavam pecando por prazer. Mas tem pessoas que estão pecando, mas elas querem se libertar daquele pecado, não conseguem se libertar daquilo. Como ele falou para assim, você não tem marido. Mas ela não falou assim, você teve já 5. Mas ela não falou que ela foi viúva de 5. Ela teve 5. Ela teve um, largou um, ficou com o outro. Mas ela queria se libertar daquilo. Mas aí as pessoas começaram a julgar ela. Aí o que aconteceu? Ela, ela tinha que primeiro ver todas as mulheres lá tirando a água do poço. Depois, por último, ela ia lá. Para as mulheres até olhavam com ela com cara feia, nos padrões samaritanos. Mas Jesus não, Jesus conversou com ela normalmente. Eu sei disso. Mas aí, te dou a solução. E viu que ela tinha no coração, como Jesus, ele viu o nosso coração, ele não viu a nossa aparência. Ele viu que no coração ela queria parar com aquela situação de ter vários maridos, mas ela não conseguia. Aí Jesus deu a solução para ela, que a água, a verdadeira água é a palavra de Deus. Se ela começasse andar de acordo com a palavra de Deus, ela ia parar ou ela ficar sozinha, ou ela arrumar um marido e ficar fixa com ele. Não ser julgada. As mulheres não falavam assim, aquela mulher lá, 5 maridos já teve. Ó, cada dia tá com um diferente. Mas será que ela gostava de cada dia tá com um diferente? A vida não gostava disso.
Como em Sodoma e Gomorra, as pessoas gostavam de estar, a prostituição, elas gostavam, mas será que todas que estão lá na zona, elas gostam de estar na prostituição? Ou estão por necessidade? Ou estão para, às vezes são mãe solo, tem que sustentar o filho, ou tem umas que estão lá, até casada, estão lá para atrair o marido mesmo. Mas ela não, ela queria sair daquilo. Ela até pensou que, até foi julgou Jesus. Você também vai me julgar também? Aí Jesus, não, eu vou te dar uma água que você não vai ter mais sede. Aí ela vai, eu sei que vai vir um Cristo, mas se você soubesse com quem você está falando, comigo Cristo. E ela viu que Cristo mesmo não estava julgando ela. Só falou o que acontecia, o que acontecia com ela. E deu a solução para ela. Às vezes é assim. Por isso Jesus falou várias e várias vezes. Parai de julgar para não serem julgados. Porque da mesma forma que vocês julgam, viu? Jesus falou das coisas dela. Também falou assim, vocês acham que você judeu é melhor que a gente samaritano? Ela também julgou Jesus, mas Jesus não julgou ela. Jesus falou, é isso que aconteceu. Mas aqui, ó, vou te dar uma água que você vai ter vida. Uma água que vai te dar vida eterna. Qual a água que dá vida eterna pra gente? É a palavra de Deus. Foi a solução que Jesus deu para ela. Aí, a partir daquilo ali, ela começou a falar com as outras pessoas e por causa de uma pecadora, alguns samaritanos começaram a seguir Jesus, que antigamente ninguém seguia os judeus. Por causa de uma samaritana pecadora, os samaritanos começaram a seguir um judeu chamado Jesus Cristo. Então, por isso a gente tem que ver. Antes de julgar, a gente tem que analisar por que a pessoa está pecando. Por que ela cometeu aquele pecado? É assim que o nosso Pai, que está nos céus, e o seu Filho Jesus Cristo, que está à direita dele, e o nosso Espírito Santo, que está aqui na terra, faz com a gente. Primeiro, ele entende se a gente está gostando de ficar naquele pecado ou a gente está querendo se libertar daquele pecado.